Deputado Fernando Cury, essa é a primeira vez que o senhor decide falar publicamente sobre o que aconteceu no dia 17 de março de 2020, na madrugada do dia 16 para o dia 17. Por que o senhor decidiu falar agora, depois de passado esse período de reclusão? Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, Tainá, agradecer a CNN, a toda a equipe, nesse nosso bate-papo. É realmente a primeira oportunidade que eu estou tendo de falar sobre esse episódio que foi tão marcante e tão triste, tão negativo para todos nós, para a própria deputada Isapena, que se sentiu constrangida, para todas as mulheres que se sentiram ofendidas, os meus colegas de Assembleia Legislativa, os deputados, a minha família, a minha esposa e para mim mesmo, né? Um momento muito difícil. E justamente a gente demorou para falar para que a gente pudesse fazer com que o tempo passasse, né? Para que realmente as dores, né, pudessem estar, vamos dizer assim, menores, né? A dor da deputada Isapena, da qual eu sempre respeitei e não tive intenção nenhuma de qualquer contato sexual. Eu não cometi nenhum crime naquele momento. Eu não importunei sexualmente a deputada Isapena. Eu reconheço que foi um ato inoportuno, um ato inapropriado, né? Um gesto inadequado, mas não houve em nenhum momento, Tainá, da minha parte, qualquer intenção de contato sexual. Eu não quis e não assediei e não importunei a deputada Isapena. Aliás, a própria deputada já disse isso, não é? No depoimento que ela fez de acusação no Ministério Público contra mim, ela disse isso, que foi simplesmente um toque muito de leve, muito rápido, nas costelas. O que aconteceu naquele dia? O que a gente pôde ver nas imagens foi, antes do senhor se aproximar da deputada Isapena, uma conversa com alguns colegas, num tom ali de graça, muito amistoso, vocês estavam rindo. O que vocês conversavam antes do senhor se dirigir a ela? Bom, aquele era o último dia dos trabalhos legislativos e nós estávamos ali conversando, eu e alguns deputados, conversando diversos assuntos e inclusive também sobre os projetos de lei que estavam sendo discutidos, sendo votados e que iriam ser votados naquele momento. Existiam projetos de deputados, projetos do governo, né, o próprio orçamento, uma reforma administrativa da Assembleia Legislativa, né, dos servidores da casa. Então nós estávamos conversando sobre diversos assuntos e também sobre os projetos. Mas naquele momento, antes do senhor se dirigir à deputada Isapena, a imagem mostra vocês rindo. Parecia que estavam rindo de alguma piada, estava uma situação mais informal. Era sobre algum assunto relacionado? O senhor chegou a fazer alguma piada a respeito? Não. Esse foi um contexto, inclusive, que foi trazido a público. Não sei se pela própria deputada. Ficou a dúvida. Se por alguns veículos de imprensa, né? Criou-se realmente essa dúvida de que a gente estaria conversando alguma coisa a respeito disso. Não aconteceu nada disso. Nós estávamos conversando sobre diversos assuntos aleatórios, né? E sobre os projetos. E foi quando eu saí para interromper a conversa da deputada Isapena com o presidente, né? E naquele momento, um deputado me puxou de novo para a conversa. Isso, e ela, por quê? A puxada era para que eu voltasse para a conversa, para que nós continuássemos ali, batendo papo, conversando. Inclusive, os deputados que estavam envolvidos ali comigo nessa conversa já deram os seus respectivos depoimentos para a Justiça, para o próprio Ministério Público. E isso é público, já contaram a versão deles do que a gente ali estávamos naquele momento, né, que nós estávamos ali conversando. Por que o senhor se dirigiu daquela forma? Por que o senhor abraçou ela por trás? Ela disse que não entendeu porque não conhecia, não tinha intimidade, o espaço também não era o adequado, enfim, são várias as questões. Mas por que o senhor se dirigiu à deputada daquela forma naquele ambiente? Eu estava indo, nós tínhamos um certo alinhamento com os projetos que estavam sendo e que seriam votados naquela noite, né? E a sessão estava tomando um caminho onde esse alinhamento, talvez já definido anteriormente, pré-definido, né, anteriormente pelas lideranças partidárias, não acontecesse. E já era tarde, nós estávamos ali, era cerca de 00:30, 1h, e eu fui me dirigir ao presidente, que naquele momento não estava presidindo, mas estava ao lado do presidente, que presidia naquele momento. Fui pedir para que ele pudesse acelerar a sessão já pelo tardar do horário. E foi aí que eu interrompi a deputada Isapena. Um gesto que eu reconheço, como disse,
inadequado, inoportuno, inapropriado, mas sem qualquer intenção de contato sexual. Mas por que o senhor fez? Se você perceber as imagens, Tainá, eu estou ao lado dela, né? E quando eu abraço, eu não vim por trás para abraçá-la por trás. Mas, deputado, ainda insisto, por que o senhor fez? Se o senhor considera inadequado abraçar uma colega daquela forma naquele ambiente? Tainá, foi um gesto, como eu disse, que foi inoportuno e impensado, né? Eu fui para conversar com o presidente. Não foi uma coisa que falou, olha, eu vou lá, vou abraçar, vou encostar, nada disso, né? Foi a forma que eu estava indo conversar com o presidente para me aproximar, né? Não foi uma coisa que, olha, vou abraçar, vou chegar de uma certa forma, de um certo jeito, não foi uma coisa pensada, né? E eu reitero para você, acho importante isso nesse momento, que é a minha primeira fala, minha primeira oportunidade, dizer que eu reconheço esse gesto, né? Estou arrependido disso, foi inadequado, foi inoportuno, mas nunca, eu acho que isso é importante a gente dizer, que nunca eu tive qualquer intenção de um contato sexual com a deputada. Eu não cometi nenhum crime ali. Eu estou sendo acusado de um crime de importunação sexual. A importunação sexual, ela só acontece quando é para você satisfazer o seu próprio prazer sexual ou de uma terceira pessoa. E ali, através das imagens, fica evidente que isso não aconteceu, né? E como eu te disse, a própria deputada Isa Pena falou isso numa peça importante, que é o depoimento dela de acusação do Ministério Público contra mim, inclusive em outros veículos de imprensa, onde ela fala que foi um toque muito leve, muito rápido, muito sutil, nas costelas. E a própria Ela denúncia, fala que foi no peito, deputado. Olha, no depoimento dela, que é uma Em peça vários importante, veículos de Tainá. comunicação e no depoimento. Eu acredito que são falas incoerentes, né? São falas, versões controversas, que eu não quero julgar, né? Está aí a justiça, estão aí todos vocês da imprensa, para que possam realmente apurar o que realmente aconteceu. Mas ela, então, está tendo falas que são incoerentes. Respeito a deputada Isa Pena, todo o episódio, né, que foi muito triste para todos nós, me solidarizo com ela, com todas as mulheres. Já tive a oportunidade de pedir desculpa para a deputada Isa Pena. No momento do fato, no plenário, naquela noite, no dia seguinte, também no plenário da Assembleia Legislativa, inclusive na minha fala, na tribuna, em público, no Conselho de Ética, durante o meu julgamento, né, a minha fala durante o julgamento. E agora, aproveito essa oportunidade para me desculpar mais uma vez com a deputada Isa, para as mulheres, todas as mulheres que estão nos assistindo, que se sentiram ofendidas com isso, mas que realmente, da minha parte, não houve nenhum crime. Se a deputada está dizendo isso como você disse, né, as falas são incoerentes e controversas. Reiteradamente, ela disse que houve um toque, sim, de leve, mas na altura do seio. Deputado, depois da ação, o que vocês conversaram? O senhor chegou a procurá-la para pedir desculpas? E a repercussão? Porque depois o senhor falou na tribuna, o senhor disse... O senhor esperava que fosse ter essa repercussão, que o vídeo fosse circular? Ou o senhor achou que estava resolvido no momento em que vocês conversaram depois? Olha, Tainá, no momento ali, né, do toque, do abraço, ali naquele episódio, quando ela me reprimiu, eu tentei conversar com ela, né? Se você assistir todo o filme... O que o senhor falou? Eu fui pedir desculpas, né? Dizer que não tinha sido a minha intenção de qualquer contato errado, inadequado. Inclusive, se você me permite, no início do nosso bate-papo aqui, você disse que ela, em algumas vezes, reiteradamente disse que não me conhecia, que não sabia quem eu era. Se você pegar, inclusive, este filme inteiro, esse vídeo do plenário inteiro, alguns minutos antes, cerca de 3 ou 4, acho que no máximo 5 minutos antes, eu estou conversando ali com a deputada Isa. Então ela me conhece, ela sabe quem eu sou, nós somos colegas de parlamento. Qual era o nível de aproximação que vocês tinham na Assembleia? Colegas de parlamento, colegas de trabalho. É que nós somos mais próximos de uns Sim. e de outros não, dentro do ambiente de trabalho. Nós não éramos e não somos próximos, mas a gente se conhece, se cumprimenta no plenário, estávamos conversando ali naquele dia, 3 ou 4 minutos antes, né? E depois a gente tem todo esse episódio, inclusive com uma imagem que foi veiculada por tantos veículos de comunicação, 40, 50 veículos de comunicação nas capas de jornais, revistas, nas redes sociais, uma imagem congelada, que realmente, né, por essa imagem congelada, pode passar a impressão de que eu
havia tocado no peito da deputada. As coisas que não é verdade. Inclusive, tem uma perícia na minha defesa dentro da Assembleia Legislativa e que vai estar incluída na minha defesa no Tribunal de Justiça, da qual, assim que a gente terminar essa nossa entrevista, eu vou te passar para que você possa ter conhecimento, onde o perito, que é um perito criminal, que não é um perito qualquer, ele é professor da Academia de Polícia Civil, ele já prestou diversos serviços para o próprio Ministério Público e ele já trabalhou para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E ali ele comprova que realmente não houve o toque, principalmente nos seios da deputada Isapena. E eu vou provar isso na Justiça. Mas o senhor teve contato físico com ela naquele momento? Tive, eu reconheço que tive, reconheço que foi um gesto inadequado, inapropriado, inoportuno, né? Mas sem qualquer intenção de contato sexual e com a intenção de importuná-la sexualmente. E acho importante ressaltar para as pessoas que estão nos assistindo... Deputado, mas se não houve... Ok, o senhor fala muito que não houve a intenção, mas o simples fato de ter feito esse movimento já não gerou um constrangimento, já não é um problema? O simples fato do senhor ter lá se aproximado de costas para ela, abraçado daquela maneira? Eu não abraço... Ainda que o senhor sustente que não tenha pego no seio dela ou nas partes, né, mais íntimas, mas o toque daquela maneira já configura uma questão muito íntima dentro de um ambiente também inadequado, com todas essas questões? Olha, Tainá, pode cada um tirar a conclusão que acha mais adequado. Eu reconheço, meu gesto foi inoportuno, né? No momento, no local, foi um gesto inapropriado. Mas longe de qualquer crime. O crime de importunação sexual, acho que isso é importante a gente trazer à luz aqui para os nossos telespectadores, para quem está nos assistindo. Para você cometer o crime de importunação sexual, você tem que estar querendo ter prazer sexual. Você ter o prazer para si próprio sexual ou proporcionar o prazer para uma terceira pessoa. É esse o crime de importunação sexual. O que está claro que ali não aconteceu. Então o gesto, ele foi inapropriado? Eu reconheço, né? Eu reconheço, pedi desculpas para a deputada Isa. Você assiste o filme, a gente estava falando um pouquinho disso quando a gente se interrompeu aqui. Várias vezes eu tento chegar próximo dela também, tocar nela novamente, para me desculpar, né? E não consigo. Então eu reconheci naquele próprio momento, até porque ela me reprimiu, né? Que foi um gesto inadequado. Agora, completamente diferente de uma importunação sexual, de um crime, que toda, né, ou uma boa parte da imprensa trouxe, né, ou no meu entendimento, houve um erro, ou foram induzidos a um erro, né? Se você vê a própria denúncia do Ministério Público, o Ministério Público fala que foi um abraço, né, na altura do seio. A deputada dá uma declaração de que foi muito leve, muito rápido nas costelas. Então, foi inadequado, mas não foi um crime. E qual era a intenção desse abraço, deputado? A intenção era cortar a conversa, interromper a conversa dela com o presidente para que eu pudesse falar. Que foi também, né, confesso, um gesto inadequado, não devia, né, ter feito isso. Acabei ali, na minha intenção de conversar com o presidente, restringindo a conversa com a deputada. Né, também não foi legal, mas era essa a intenção. O senhor foi fazer um discurso a respeito também. Foi um discurso improvisado? O senhor foi pego de surpresa no momento que o senhor viu a deputada na tribuna falando a respeito? Fui pego completamente de surpresa, Tainá. Eu estava no meu gabinete, a ideia é que nós terminássemos o ano legislativo... O senhor achou que o assunto estava resolvido ali? Eu achei que o assunto estava resolvido. Nós tivemos ali o episódio naquela madrugada, onde eu me desculpei, ela me reprimiu, me chamou a atenção e eu achei que tivesse resolvido. Quando eu estava no dia seguinte, no meu gabinete, a sessão estava acontecendo em plenário na tarde do dia 17, eu estava no meu gabinete com a televisão ligada no plenário para que eu pudesse descer no momento oportuno, quando eu vi as acusações da deputada Isapena na tribuna, no plenário da Alesp. Eu levei um susto, levei um choque, né? E imediatamente naquele momento eu saio então do meu gabinete e me dirijo ao plenário da Assembleia, à tribuna, para que eu pudesse falar, inclusive para os meus pares e para todos, porque a sessão da Assembleia ela é divulgada nas redes sociais, tem a própria TV Assembleia, e foi naquele momento que eu acabei falando, que eu não tive a intenção, que eu me desculpei na hora do fato, me desculpei
no momento da minha fala, foi uma fala completamente improvisada. Eu não imaginava que aquilo ia acontecer. Tentei falar com ela no plenário, inclusive, para pedir desculpa mais uma vez. Ela não quis nem conversar comigo. O senhor também teve uma repercussão pós que, eu não sei como é que o senhor viu isso, ou talvez no âmbito pessoal tenha sido como a situação chegou, que sua mulher também se posicionou nas redes sociais. O que o senhor achou da fala que sua mulher fez na época, com insinuações até a deputada Isapena? Olha, esse momento, esse episódio, ele foi muito triste, muito negativo e muito difícil para todos nós. Para a própria deputada Isapena, né? Eu respeito isso, me solidarizo com ela. Para os meus pares na Assembleia, a Assembleia nunca havia passado por um momento desse, por um caso Foi desse. inédito. Foi inédito. Para minha família, para minha esposa em especial, para os meus filhos. Foi muito difícil, vem sendo muito difícil para todos nós. A gente, Tainá, para você ter uma ideia, a gente vem sofrendo uma perseguição que, na minha opinião, é uma perseguição inversa, né, nas redes sociais. Eu fui julgado, fui condenado, né, por um tribunal inquisitório das redes sociais, os haters das redes sociais. Foi uma reação dela? A minha, para você ter uma ideia, Tainá, a minha esposa foi violentada também, né? As redes sociais dela foram invadidas. Todo mundo invadiu. Mas ela apontou o dedo para a vítima. Não, a minha esposa Renata, ela demorou praticamente 4 meses para se manifestar. A minha sentença pela Assembleia Legislativa foi dia 1º de abril. Ela se manifestou no dia 2, 4 meses depois. Quando eu falo que nós sofremos uma perseguição, né, inversa das redes sociais, né, dos haters, foi porque a minha esposa foi violentada também virtualmente. A pessoa pública, o deputado, sou eu, não é ela, né? E ela sofreu muito com isso. A família toda sofreu muito com isso, né? Eu tenho meus filhos, eu tenho o Fernandinho, eu tenho o Fredinho, de 7, 5 anos, que hoje eles não entendem muito isso, né? Mas daqui nos próximos anos, né, no futuro próximo, eles vão entender, vão ser questionados sobre isso. Vão me perguntar, pai, o que aconteceu com esse episódio? Podem sofrer, inclusive, bullying na escola. Como é que essas crianças vão reagir, né? E o que o senhor pretende falar para elas? Eu pretendo dizer que todo o episódio, contar o que aconteceu, como nós estamos conversando aqui agora, né? Todos os pontos, dizer que o pai deles não é esse monstro que foi pintado, né? Porque depois de 40, 50 capas de revista, de jornais, toda uma boa parte da mídia dizendo que o Fernando Cury apalpou, que o Fernando Cury assediou, né? Ninguém me conhece, mas todo mundo me julgou, já me condenaram, né? E eu vou explicar para eles isso. E eles sabem, né? E vão saber lá na frente o pai que eles têm em casa. A minha esposa... O senhor pretende falar que o senhor se arrepende para eles e que isso não é correto? Claro, eu estou arrependido. Se você me perguntar, Fernando, hoje você está arrependido? Eu falo que sim, né? Eu estou arrependido. Agora, pelo gesto inadequado que eu fiz, eu não cometi crime nenhum. Eu tenho a minha consciência tranquila com relação a isso, que eu não cometi nenhum crime e que eu vou provar isso na justiça. E vou explicar para eles. Inclusive, pretendo ensiná-los com esse episódio que eu passei, né? Essa questão do machismo estrutural, do patriarcado. Confesso, inclusive, que eu não tinha muito conhecimento, Tainá, sobre esse tema, né? Eu comecei a me dedicar, fui estudar mais, ler mais, depois desse episódio, né? Eu tenho esse perfil, é uma coisa até cultural, né? A minha família, eu, meus irmãos, a gente é muito do toque, do abraço, do beijar. Eu sou descendente de libanês, né? E o libanês tem muito isso, o árabe tem muito isso de tocar, né? De abraçar, de beijar, né? Agora, nos dias de hoje não cabe mais isso. Eu tenho lido sobre isso, estudado. Uma boa parte das pessoas, inclusive uma grande parte das mulheres, hoje não é que elas não querem ser abraçadas, elas admitem serem tocadas por nós, né, sem consentimento. Então, a partir de agora, eu estou aprendendo com isso. Esse episódio, ainda que muito triste, que muito negativo, tem servido como aprendizado. E eu vou levar esse aprendizado para dentro de casa para os meus meninos, porque eu tenho 2 meninos, o meu xará, o Fernandinho e o Fredinho, né, o Frederico. E vou ensiná-los com relação a isso. Então, esse episódio, por mais triste que tenha sido, a gente está procurando tirar bons aprendizados disso tudo. Como é que foi esse período de reclusão? O que o senhor fez? Quais foram as atividades que o senhor tocou enquanto esteve distante da Alesp? Olha, Tainá, eu tenho outras atividades, né? Eu tenho uma empresa,
eu sou produtor rural, então eu também me dediquei, aproveitei esse tempo, esse momento para cuidar das minhas coisas pessoais, particulares, da minha empresa, né, da questão da propriedade. Aproveitei para ficar um pouco mais com a família, com a Renata, com as crianças, porque o dia a dia do mandato, o exercício do mandato é muito difícil, a gente acaba ficando muito fora de casa, eu rodo muito, trabalho muito, correndo todo o interior do estado, as regiões das quais eu tenho atuação, então aproveitei para ficar recluso um pouco mais com a família, curtir as crianças, né? Aproveitar um pouco mais. Mas também continuei com o meu engajamento político, social, para a minha cidade, para a minha região, para as regiões das quais eu tenho atuação e preparando a minha volta, né? O meu retorno vai se dar nos próximos dias, então eu preciso estar antenado, principalmente com as demandas, com as dificuldades dos municípios, das lideranças que são parceiras políticas na minha atuação enquanto deputado, até pelo momento que a gente vive, que é o momento ímpar da pandemia, pensando principalmente também nessa retomada, de como vai ser daqui para frente. A deputada Isa Pena, ela pediu a sua expulsão. Ela considerou até que a penalidade foi branda, né? Inicialmente no Conselho de Ética, depois houve um reajuste de prazo no plenário. O que o senhor acha da penalidade que foi escolhida? Foi adequada ou o senhor esperava Tainá, que fosse outra? Eu vou te falar com sinceridade, eu não tenho que achar nada, eu tenho que aceitar e cumprir. Os meus pais me impuseram essa pena, eu aceito e cumpro, como venho cumprindo desde o início. Eu não tenho que achar, eu tenho que cumprir. É uma decisão que meus colegas me imputaram e que simplesmente eu tenho que cumprir. Mas é verdade isso que você está dizendo. A deputada Isa Pena, ela nunca está satisfeita com o resultado. Primeiro eram 4 meses, aí ela pediu 6. Foi dado 6 meses, agora ela luta pela cassação, né? E é difícil, a gente tem que respeitar, e eu entendo e eu respeito a decisão dos nossos pais. Agora, também entendo a deputada, né? Ela nunca estar satisfeita. Ela é parte, ela está emocionalmente envolvida. Inclusive, essa é uma plataforma política dela, uma bandeira política do mandato dela, né? Então é importante para que ela possa cada vez mais alimentar esse assunto, entrar nessa discussão do prazo, da pena, 4 meses, 6 meses, a cassação. Isso já passou, né? Agora, eu espero, né, que quando eu voltar... O senhor acha que ela usa isso como bandeira política? Se aproveitou da situação, é isso que o senhor quer dizer? No meu entendimento pessoal, eu acredito que houve um aproveitamento político de toda essa situação, né? Eu fui considerado o ícone, o símbolo do combate contra o machismo no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo todo. Me julgaram por um simples toque de 1 segundo. O episódio todo durou 3 segundos. O toque que eu dei na deputada foi por 1 segundo. E eu fui considerado um monstro. Mas fui punido por isso. Aceitei minha punição. Estou cumprindo a minha punição, né? E espero ter a oportunidade da minha volta de fechar esse ciclo, de virar essa página e olhar para frente, né? Olhar para o futuro. Ajudar, inclusive, através do meu trabalho enquanto deputado, construir políticas públicas importantes relacionadas a esse tema, dialogar com os meus pares, com os deputados, né? Eu sou autor, para você ter uma ideia, não sei se você sabe disso, de 3 leis importantes dentro da Assembleia. Então eu tenho condição de ter diálogo, né? Uma conversa boa com meus pares, para que a gente possa criar ferramentas, né? Políticas públicas importantes. Eu não quero ficar olhando para trás, para o passado. Não é que eu vou esquecer ou esquecer esse episódio, nada disso. Eu vou olhar para trás, como eu disse para você agora há pouco, com o intuito, né, de aprender, né, de que esse episódio trouxe marcas que não se apagarão, né, e que eu vou ter que saber lidar com isso e aprender com essas marcas, né. Agora a deputada, o que eu percebo? Que ela traz esse tema para o aspecto político, né, para a bandeira política. Você acha que ela explora esse tema além do necessário? Essa é a minha opinião pessoal. Eu percebo, e se vale disso eu percebo politicamente? Que já houve uma punição. Eu estou cumprindo esta punição. Logo mais deve acontecer ou não, né? A justiça. A justiça, né? Então quer dizer, ponto, né? A gente agora tem que trabalhar pensando no futuro. E o que eu percebo é que ela fica me perseguindo, inclusive, né? Não sei se você tem conhecimento, mas ela fica me perseguindo nas redes sociais.
Recentemente ela atacou a minha família, ela atacou o meu pai. Ela falou que o meu pai é um coronel, né? Meu pai não está aqui mais para se defender, meu pai é falecido há 16 anos. Meu pai foi prefeito da minha cidade, meu pai foi um democrata, né? Meu pai fazia parte, Tainá, do movimento democrático brasileiro. Ele lutou pela redemocratização. Se hoje eu, você, a deputada Isa Pena, todos nós temos liberdade para falar o que a gente quer, o que a gente pensa, é porque pessoas e figuras como meu pai lutaram por isso. Ela fica falando que, nas redes sociais dela, ela está dizendo que está investigando a minha vida, os meus bens, o meu patrimônio. O que ela quer com isso? Ela tem esse papel e esse direito de investigar a minha vida, né? A minha vida todo mundo conhece. O meu imposto de renda, dos meus bens, do meu patrimônio, é entregue anualmente na Assembleia Legislativa. Ela disse, inclusive, que estava de olho em mim no dia que eu estava retirando uma placa do muro da minha casa. Deputados, os parlamentares haviam chamado ela para beber uísque no Cidadania, lá na sala, né, na Assembleia. Houve esse convite, ela disse que o senhor, inclusive, estava com cheiro de bebida. O senhor ingeriu bebida alcoólica? Eu não bebi, naquele dia? Tainá, não ingeri bebida, não bebi. Essa é mais uma narrativa, né, que veio a público, não sei se através da deputada ou se por alguns veículos de comunicação, né, mas eu desconheço essa confraternização ou esse encontro ao qual ela se refere. Como é que fica, então, essa relação de antagonismo com a deputada Isa Pena quando o senhor retornar? O senhor já pensou sobre isso? Olha, Tainá, eu sempre fui um deputado muito do diálogo, né? Do bom senso, do consenso. Eu quero voltar, como eu te disse agora há pouco, olhando para frente, trabalhando. Eu fui eleito com 100 mil votos. Eu tenho a minha cidade, a minha região e as regiões das quais eu tenho atuação para defender dentro da Assembleia. Eu tenho muito ainda para produzir nesse 1 ano e meio, quase 2 anos de mandato pela frente, né? Discutir políticas públicas importantes, propor projetos de leis importantes. Como eu te disse, a gente pode inclusive aproveitar esse episódio que foi tão triste, tão negativo, mas tão marcante para todos nós, né? Para nos unirmos, né? A deputada Isa Pena, ela não precisa ser minha amiga, ela não precisa gostar de mim, mas nós podemos inclusive trabalhar juntos, trabalhar em conjuntos, né? Aprendendo com todo esse episódio que nós protagonizamos juntos, né? E discutir políticas públicas nesse sentido. Darmos as mãos e olharmos para o futuro, aprender com todo esse episódio, mas estarmos juntos. Você não vai me ver entrando na Assembleia Legislativa, indo para o embate, indo para o confronto, esse ódio, essa polarização que a gente vive nos dias atuais, principalmente na parte política, né, nas redes sociais, essa política do cancelamento. Isso não vai acontecer da minha parte, né? Eu pretendo virar essa página, olhar para o futuro, aprender, como eu te disse, e tocar a minha vida adiante. Esse assunto ficou atrelado ao seu nome, né? Essa questão do assédio. Quando se fala em assédio e político hoje, o seu nome vem à mente, vem na cabeça. Se você procurar na internet, o seu nome está sempre conectado com a palavra assédio ou assediador. Como é que o senhor lida com isso e vai lidar daqui para frente? Tento o seu nome atrelado a esse assunto. Tainá, eu vou provar na justiça que não houve crime nenhum, que eu não cometi assédio nenhum, que eu não importunei a deputada Isa Pena. Eu vou provar isso na justiça. Nós vamos ter uma outra perícia importante, essa inédita, que eu não posso te entregar aqui, mas vou te entregar depois, quando a gente fizer a nossa defesa no âmbito do Tribunal de Justiça. Eu me comprometo a te passar, comprovando isso que eu estou te dizendo, né? Eu nunca tive um processo. Eu não tenho um processo na minha vida. Se você for até hoje na Justiça e pedir para puxar a minha ficha corrida, eu não tenho um processo. Até os meus 42 anos de idade, eu nunca tive qualquer denúncia, qualquer problema relacionado a qualquer mulher no âmbito de um assédio ou de uma importunação sexual. Depois do dia 16, a madrugada do dia 16 para o dia 17 de dezembro, já estamos indo para quase um ano, 10 meses, quase um ano daqui a pouco, deste episódio, você nunca ouviu uma vírgula do meu nome e me envolvendo em qualquer episódio de assédio ou qualquer episódio de importunação sexual. Isso nunca aconteceu. Reconheço, como eu te disse, esse gesto inadequado, mas não cometi crime nenhum. Esse tribunal inquisitório, os haters das redes sociais que eu te falei, me compararam muitas vezes às pessoas como, por exemplo, o médico Abdel Maci, né? Ao médium João de Deus. Pessoas que já foram condenadas, né? Que quando
tiveram a primeira denúncia, centenas de denúncias respectivamente apareceram. 200, 300 mulheres que se sentiram abusadas, né, que denunciaram casos de estupro. Na sequência, no meu caso não. Você não ouviu uma vírgula depois disso. Mas é difícil para mim, porque nas redes sociais estão me chamando de assediador, de estuprador. Quer dizer, não é fácil, né? Eu espero estar com o coração limpo para isso. Eu não vou ficar entrando nessa linha, nesse ódio, como eu te disse. Como é que o senhor convence essas pessoas, sobretudo essas mulheres que também se sentiram agredidas com o que viram, agredidas com aquela imagem e a representatividade daquele contato, de que o senhor está arrependido, mas o senhor ainda persiste de que não todo errado, que a justiça reconheça que não houve o crime de importunação. Como é que o senhor pretende convencer essas pessoas de que o senhor está arrependido, sendo que do outro lado o senhor ainda questiona a acusação? Eu reconheço, né, que foi um gesto inapropriado, mas não foi um crime. É por isso que eu estou dizendo, que eu reconheço, estou arrependido do que eu fiz, não deveria ter feito, né? Eu reconheço isso. Agora, não cometi nenhum crime, tenho a consciência tranquila. Se eu não cometi nenhum crime, né, eu não posso aceitar que as pessoas me chamem de criminoso. E eu vou provar isso na justiça. Para as mulheres, para a deputada Isapena, ela esteve e está no seu direito de se sentir constrangida, ofendida. Eu respeito isso, disse isso aqui em todos os momentos. Me solidarizo com ela e com todas as mulheres que estão nos assistindo aqui. Peço desculpas mais uma vez para a deputada e para todas as mulheres que se sentiam ofendidas e constrangidas com esse episódio, onde eu reconheço que tive um gesto inadequado, mas eu não cometi nenhum crime, eu não sou um criminoso, né? E é isso que eu quero provar na justiça. E vou demonstrar, né, trabalhando, voltando à minha vida normal, ao meu mandato de deputado, trabalhando para a minha cidade, para a minha região. As pessoas vão ter a oportunidade de me conhecer como eu sou. Qual Conhecer será a o nova Fernando postura do deputado Fernando Cury diante disso? Olha, a nova postura é principalmente no que diz respeito ao meu comportamento, não é? Eu te disse que eu aprendi com esse episódio, coisas que talvez eu nem imaginava. A gente vive hoje numa sociedade machista. Talvez eu tenha inconscientemente várias vezes, como neste episódio com a deputada Isapena, né, inconscientemente ações que sejam machistas também, né? E a partir de agora eu tenho que me policiar, eu tenho que me cuidar. Não posso sair por aí, né, abraçando, tocando as pessoas, beijando as pessoas como eu sempre fiz. Não é verdade? Então agora eu vou me policiar, vou fazer isso com quem eu tenha extrema liberdade, extrema amizade, né? Mudando realmente a minha conduta. Isso é um aprendizado. Te falei aqui também há pouco, né? Ensinando meus meninos dentro de casa, de que agora, né, nós vivemos numa sociedade diferente daquela que eu fui criado quando eu tinha a idade deles, né? E hoje talvez esteja pagando por isso, por essa questão, né, de ser uma pessoa mais expansiva, até mesmo cultural, de sair tocando, abraçando as pessoas. Então eu pretendo, né, demonstrar com o meu dia a dia, né, de como eu mudei. E também pretendo discutir esse tema, né, de um jeito aberto, franco, sincero, transparente com as pessoas dentro da Assembleia Legislativa, tentar propor discussões importantes sobre esse tema. É dessa forma que eu posso dizer para as pessoas, né, o reconhecimento do meu erro e trabalhar nesse sentido. As deputadas mulheres já falaram algumas vezes e elas nem precisam falar, porque a gente vê uma maioria masculina também no ambiente político, também na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um ambiente que favorece o machismo. O senhor acha que o seu episódio pode reverberar na conduta e na postura dos seus colegas também? Sim, eu acho que esse episódio, ele teve a sua importância. Ele foi um episódio triste, negativo, marcou a todos nós, principalmente a mim, a deputada Isa, acho que as nossas famílias, mas a gente tira boas lições desse episódio. Acho que uma delas é justamente essa, né? Uma boa lição de como os deputados, os colegas deputados vão se comportar ou já estão se comportando daqui para frente no parlamento, dentro da Assembleia Legislativa. E não só os deputados na Assembleia, né? No próprio Congresso Nacional, nas câmaras municipais. Eu acho que esse foi um ponto, né, vamos dizer assim, entre aspas, positivo, um ponto importante, fazer com que os parlamentares homens, né, possam rever as suas atitudes. Além do toque, além dessa vigilância maior que o senhor disse que pretende ter, que outras
ações o senhor pode tomar, além também da proposição de medidas relacionadas às mulheres, na sua conduta mesmo, para diminuir essa sensação de machismo, o machismo preponderando dentro do ambiente em que há mulheres também que precisam ter voz e precisam ser ouvidas? Bom, eu pretendo ter a oportunidade de levar essa experiência que eu tive, negativa inclusive, para todos os lugares onde eu passar. Né? Através do meu mandato, eu tenho a oportunidade de ter voz. Né? Quando eu falo, enquanto deputado, quando qualquer deputado, qualquer parlamentar fala, as pessoas param para escutar. Então eu vou ter a oportunidade de levar essa mensagem para as pessoas por onde eu passar, principalmente para as pessoas que lideram, né? Lideranças nas suas cidades, nas suas regiões. E uma coisa que eu pretendo muito, Tainá, é trabalhar ações concretas. Por exemplo, eu posso levar recursos das minhas emendas parlamentares para associações, para entidades, para as organizações, né, que defendem as mulheres, que lutam contra a violência referente às mulheres em diversas cidades do interior. Essas são ações concretas. Muitas vezes a gente fica discutindo as políticas públicas ou questões importantes dentro da Assembleia e a gente não consegue ter ações práticas, de fato, na ponta. E talvez essa oportunidade de levar recursos através das emendas parlamentares, a gente consiga fazer com que mulheres, né, através, por exemplo, na minha cidade tem o Conselho Municipal da Mulher, né? Tem entidades em outras cidades que fazem esse tipo de discussão e de ações de acolhimento às mulheres que são vítimas de violência doméstica, enfim. Esse é um assunto que entra na sua agenda, é um compromisso. Isso, que eu sempre defendi, né? Mas eu nunca fui um militante desta causa. Eu sempre respeitei, eu sempre defendi. A partir de agora, isso, pelo episódio que eu passei, pelo aprendizado que eu tive, né, vai entrar na minha agenda para que eu possa, de fato, dar uma contribuição efetiva. Não adianta só discutir. Discutir é importante, conversar sobre o tema é importante, mas ações concretas eu acho que, neste momento, são mais importantes ainda.